a proposição subjacente a isso aqui, que é a seguinte, ó. E eu vou colocar de acordo com o que está aqui escrito, que é o seguinte, proposição. Tá? Sejam A e B reais. A e B reais. A e B não. São mais aqui, são mais coisas. A, B e C reais. A, B e C reais. Com A menor do que C, menor do que B. E F, uma função contínua em A aberto, B fechado, em que o limite de f de x, com x tendendo a pela direita, não é um número real. Não é um número. Esse limite não é um número real. Certo? Tá? Aqui, ó. Então, a integral de A a B é imprópria em A, assim como a integral de A a C também é imprópria onde? Em A. Segundo essa configuração aqui. Aí você tem as seguintes equivalências. Primeiro, a integral de A a B da F, que é imprópria em A, ela converge, se somente se, a integral de AC da F, que também é imprópria só em A não, é somente em A, converge. Eu digo isso somente em A porque, quer dizer, que está nessa caracterização aqui, porque existe a integral imprópria com essa notação, ela sendo imprópria em A e em B. Ou seja, ela é contínua no aberto e os limites em A e em B não são números reais, certo? Aí você tem a impropriedade nos dois extremos, mas isso fica para a próxima aula. Então, segundo essa configuração aqui, segundo essa descrição, essa integral imprópria somente em A converge, se somente se essa integral imprópria somente em A converge com seguinte igualdade. A integral imprópria de AB da F é a integral imprópria de A a C da F mais a integral definida de C a B da F. Observe que diante dessas hipóteses aqui, essa integral não é imprópria, uma vez que a função f é contínua no intervalo fechado de C a B. Tá certo? Então você tem o seguinte. Outra, a integral de A a B da f, ela diverge sendo mais infinito, se somente se a integral da C a B, C a B não, me corrija aqui, de A a C, obrigado, A a C da F diverge sendo igual a mais infinito, entendeu? Entendido? A integral imprópria em A, somente em A, de AB da F,
ela diverge sendo menos infinito, se somente se a integral imprópria de AC da F diverge sendo menos infinito. E finalmente, a integral imprópria de A a B da F não existe a integral imprópria de AB da F, se somente se não existe a integral imprópria de AC da F. Tá? Então você tem esse... Ou seja, a integral imprópria de 0 a 3 de 1 sobre raiz de x converge. Porque a integral de 0 a 1 de 1 sobre raiz de x converge. Mas não são iguais, nesse caso não são iguais. A diferença é uma parcela, que é a integral de 1 a 3. Tá? Entendeu? Que é uma integral definida. Tá certo? Como essa daqui diverge, tá? Então de 0 a 4 diverge, de 0 a 1 meio diverge, de 0 a 5 diverge, de 0 a 0,2 diverge, entendeu? Sendo mais infinito, todas elas. Entendido aí? Então, a demonstração, de novo, ó, vou só esboçar aqui, só colocar, tudo decorre da seguinte observação. Admita as hipóteses. As hipóteses. Então, daí, dado U no intervalo A aberto, B fechado, estou trabalhando nesse caso aqui, ó. Dado U no intervalo A aberto, B fechado, né? A integral de U a B da F é a integral de quem? De U a C da F mais a integral de quem? De C a B da F. Todas integrais definidas. Todas integrais definidas. Já sabe a definição do que dá o cálculo. E assim, tá certo? A integral, ó, o aqui, ó, o maior do que A. Tá? O C também é maior do que A. Maior do que B. Então, e assim, a integral de quê? De U a C da F é igual à integral de U a B da F menos a integral de C a B da F, que não depende de U aqui, constante. Então é só passar o limite, pessoal. Olha o limite. Se o limite dessa integral aqui, com U tendendo a por valores positivos, é o número real, o limite disso aqui também é um número real. Reciprocamente. Se o limite aqui, com U tendendo a por valores positivos, é o número real, esse limite também, com U tendendo a por valores positivos, é um número real. E claro que sai essa igualdade. Se um dos limites é mais infinito, o outro é mais infinito. Se um dos limites é menos infinito, o outro é menos infinito. Porque o que diferencia essas duas integrais é esse número real aqui, que é uma integral definida. Tá? E, portanto, se um limite não existe, o outro também não existe. Então, um resultado. Não tem jeito. Tá? Entendido? Não tem jeito aí. Vamos tá aí. Deixa eu ver mais um exemplo aqui. Tá? Ó.
uma coisa aqui importante com uma integral imprópria. Olha aqui, ó. Qual o comprimento do gráfico? Qual o comprimento do gráfico de f de x igual a raiz cúbica de 1 menos raiz cúbica de x ao quadrado, tudo isso a terceira. Então, o comprimento do gráfico dessa função no intervalo 0 fechado, 1 fechado. Tá? Então, primeira coisa, olha aqui, ó. Olha aqui a seguinte observação. A f é contínua, essa função f ela é contínua. Em que intervalo? No intervalo 0 fechado, 1 fechado. Ela é claramente contínua no intervalo 1 fechado, 0 fechado, 1 fechado. Então, essa é a solução. Estou na solução. Tá? Pela regra da cadeia, a função f é diferenciável no intervalo 0, 1 aberto. 0 aberto, 1 aberto. Qual é o problema no 0? É que no 0, primeiro que essa raiz cúbica aqui não tem derivada no 0. Então já é um problema, eu não posso aplicar a regra da cadeia. E segundo aqui é que quando x é 1, todo esse cubo aqui dá 0. E aí a raiz quadrada não tem derivada no 0. Então eu não posso concluir, usando a regra da cadeia, que ela tem derivada do 0 nem no 1. Pela regra da cadeia eu não consigo concluir. Mas eu consigo concluir pela regra da cadeia que ela tem derivada. Porque se x aqui dentro, x2 é diferente de 0. Então, raiz cúbica de x2 tem derivada. E se o x está aqui dentro, 1 menos raiz cúbica de x2 não é 0. Então, a raiz quadrada tem derivada nesse número aí, satisfaz as hipóteses da regra da cadeia, eu tenho que ela é diferenciável. Agora, vamos calcular a derivada dessa função aqui nesse intervalo. E aí, eu vou usar um truque para evitar fazer muita conta, que é fazer a conta por derivação implícita. Porque, ó, com y, observe o seguinte, ó, com y igual a f de x, tem-se o seguinte, o y é igual a quê? A raiz cúbica de 1 menos raiz cúbica de x2, tá certo? Logo, eu vou ter o quê? Que y ao quadrado, né? Assim. Raiz cúbica de... Logo,
y, o que vai ser y ao quadrado, hein? O que vai ser y ao quadrado? A terceira. Então, y elevado a 2/3, que é a raiz cúbica de y2, vai ser igual a quem? A 1 menos raiz cúbica de x2, que é x elevado a 2/3. Ou seja, y elevado a 2/3. Não, deixa aqui. Então, você tem isso aí. Y. Daí, por derivação implícita, daí, derivando implicitamente em relação a x, por derivação implícita, o quê? Implícita. Como é que fica por derivação implícita? Derivação implícita aqui nessa equação. Derivada disso aqui em relação a y. Fica 2/3 de y elevado a quê? A menos 1/3 dy dx. Isso é igual a quê? A menos o quê? 2/3 de x elevado a 2/3 menos 1, que é menos 1/3. E, assim, quem é o dy dx? Vamos apagar aqui. Quanto é a conta do dy dx aí, pessoal? Tá aqui a divisão. Quem é a conta do dy dx? A derivada de y em relação a x. Quem é? Fica menos, cancela 2/3 com 2/3, fica menos, x elevado a menos 1/3 sobre y elevado a menos 1/3. Ou seja, dá y elevado a 1/3 sobre x elevado a 1/3. Tá certo? Que dá a raiz cúbica de y, né? A raiz cúbica de y sobre x. Tá certo? Hã? Ah, tá faltando menos. Ou seja, quem é o f' de x? Quem é a derivada de fx? Que é que é f' de x? Dá o f de x elevado a 1/3, né? Quanto é a raiz cúbica disso aqui, hein? É o quê? Raiz quadrada de quem? Fica raiz quadrada de quanto, hein? De 1 menos raiz cúbica de x2. 1 menos raiz cúbica de x2. Sobre quanto, hein? Sobre raiz cúbica de x. Qualquer que seja x pertencente ao intervalo 0, 1. Uma forma mais rápida de chegar, porque se eu fosse derivar usando essa expressão aqui, aí ia dar confusão danada. Tá certo? Qualquer que seja x. E faltando o quê? Menos. Ou menos aí. Tá. Agora,